Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês no Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver a análise dos comentaristas sobre mais um empate do São Paulo jogando em casa. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre Thiago Mendes, velho sonho do torcedor são paulino, especulado também em Atlético Mineiro, entre outros clubes. Onde é que o Thiago Mendes vai jogar? Tem algumas novidades importantes sobre o tema. Primeiro, contar que ele está a 1 mês e meio do fim do seu contrato no Al Rayyan, ou seja, já pode assinar um pré-contrato com quem bem quiser. O Thiago Mendes tem desde o ano passado uma negociação mal acabada com o São Paulo. Ele não se tornou reforço tricolor na metade de 2024 porque o Al Rayyan exigiu uma compensação financeira. Em janeiro, houve uma nova rodada de negociações e o clube do Catar voltou a exigir uma compensação financeira, o que inviabilizou o negócio. Agora, muito perto de ficar livre do contrato, basta se acertar com o clube que quiser para chegar sem custos. O problema é que o Thiago Mendes, livre no mercado, vai exigir um salário relativamente alto, cerca de R$ 1 milhão mensais. O São Paulo gostaria de contar com o Thiago Mendes, mas alega não ter capacidade para investir tanto num volante de 33 anos de idade. A estratégia do técnico, ou melhor, do empresário dele, o Paulo Pitombeira, é de aguardar pela abertura da janela de transferências aqui no Brasil para entender quais são as propostas e definir o seu futuro. O jogador está completamente descartado dos planos do Al Rayyan. O time do Catar, inclusive, tem negociações avançadas com Gregory, jogador do Botafogo. A ideia do Al Rayyan é pagar a multa rescisória de 7 milhões de euros para contratá-lo no mês de julho. Thiago Mendes, que quer voltar ao Brasil depois de 8 temporadas fora. Ele deixa o São Paulo em 2017 para jogar no Lille, passa também pelo Lyon até se mudar para o Al Rayyan. Só para completar, o Paulo Pitombeira é quem representa o Thiago Mendes e busca clubes interessados. Só para completar, em relação ao São Paulo, o Tricolor empatou em 1-1 contra o Libertad na noite dessa quarta-feira no Morumbis. O gol do São Paulo foi marcado no finalzinho pelo Luca, menino das categorias de base que fazia sua estreia. Ele tem uma história curiosa. Em outros 2 jogos recentes do São Paulo, ele chegou a ser chamado pelo técnico Zubeldia, mas por um motivo ou outro não pôde estrear. E na estreia, com o São Paulo perdendo por 1-0 para o Libertad, ele fez uma jogada individual bonita, garantiu o gol do empate e a classificação para a próxima fase. Mesmo tropeçando dentro de casa, o São Paulo já não perde pelo menos a segunda colocação do grupo. Importante destacar também que esse empate tem tudo a ver com a expulsão do Alisson, uma falta besta no campo de ataque ainda no primeiro tempo. A nota triste fica por conta de uma queda de uma placa no Morumbis que acabou atingindo torcedores dentro do estádio. Então acho que é um São Paulo que pode ter em algum momento dificuldade, algumas atuações que não são tão encantadoras, uma sequência muito grande de empates, é verdade, mas acho que demonstra muita resiliência diante dos problemas que Chegou ao 14º jogo invicto em sequência na Copa Libertadores. É um negócio muito grande. 13 deles com o Zubeldia. O Zubeldia ainda não perdeu de maior sequência na história do clube, né? A última para o Talheres em abril de 24. Ainda com o Thiago Carpini. A Exato. estreia do São Paulo na Libertadores passada. Sobre o Lucas, foi diagnosticado, ele fez uma nova consulta com o Dr. Moisés Cohen. Foi diagnosticado um estiramento na cápsula posterior do joelho direito. Por conta dessa lesão, ele vai precisar de um período de recuperação mais longo. Só vai voltar mesmo depois do Super Mundial de clubes. São Paulo não vai participar do Super Mundial, vai ter um período aí de descanso barra treino, barra preparação para a sequência da temporada. Mas é claro que um jogador com a idade mais avançada, como o Lucas tem, já tendo ficado 60 dias ausente por conta do primeiro choque no joelho no Allianz Parque na semifinal do Campeonato Paulista, mais um tempão fora, porque não é só o cara voltar a estar à disposição, é pegar ritmo de novo. É um desfalque muito considerável. Zubeldia não tem um dia de paz, né? Mesmo quando vem, se classifica, tem uma preocupação, tem baixa. E por outro lado, tem o surgimento de jogadores. Não, mas você viu o que ele falou dos meninos? Ele, no início daquela resposta, ele falava, você vê o Lucas Ferreira. Imagina como é que foi a vida desse menino nos últimos dias, porque ele teve uma baixa de produção nas últimas 2 partidas. Tanto ele quanto o Lucas. Ontem ele jogou mal. O Lucas Alves. É natural, né? O Matheus Alves. Os dois caíram natural. Só que é preciso levar em consideração que a vida do moleque de verdade muda da noite pro dia. Sim. E o Lucas ainda teve o detalhe de precisar renovar o contrato. Acabou de renovar o contrato. Foi anunciado anteontem
até com uma certa pompa no Morumbi, com a família ali, com o Júlio Casares e tal. Essas oscilações vão acontecer e não dá para esperar que a molecada sempre resolva. Não é isso que vai acontecer. Mas a torcida muitas vezes espera isso, né, Plihal? Foi uma das dores de cabeça do Zubeldia durante o trabalho dele, no começo do ano, a insistência nos pedidos por Rian Francisco. Então acho que até por isso que na resposta ele fala, pô, não tratem ele como já um Ribéry, ele vai oscilar como tem oscilado o Matheus Alves, como tem oscilado o Ferreirão. Mas faz parte, e assim, o Lucas já aproveitou os 10 minutos que teve, né? Nem 10 minutos que ele teve de oportunidade agora contra o Libertad. É o Zap Tricolor que você tava Zap falando, Tricolor, né, o Edu João? Afonso deve ter Tava amado falado, essa sonora. Ali, ó, a manilha tricolor sonora ali. do Zubeldia. São Paulo 1, Libertad 1. O São Paulo está classificado, matematicamente classificado para a próxima fase da Libertadores. Ainda não sabe se em primeiro ou em segundo. Tem uma chance de terminar em primeiro e ter uma boa campanha. Baita chance. Uma baita chance de terminar em primeiro e terminar com uma boa campanha. Jogo, para variar, jogo no Morumbi esse ano nunca é normal. Tem uma expulsão do Alisson com 15 minutos e aí o jogo vira outro jogo. Só eu achei que foi bem no primeiro tempo, com 1 a menos. E depois, no segundo tempo, o garoto Luca, que entrou no final, salvou o São Paulo da derrota, fazendo 1 a 1. E o São Paulo está classificado. Quero saber o que vocês acharam, o que o Arnaldo achou. Eu só destaco que vocês podem reclamar de qualquer coisa desse time. Do Zubeldia, dos jogadores, de quem vocês quiserem. Da diretoria. Mas é inegável que este time é um time que tem muita alma. Muita alma. Não se entregou em momento nenhum e conseguiu arrancar o empate. Eu quero saber de vocês, quero saber do Arnaldo. Arnaldo, gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um tremendo lixo? Salve, Tirone, salve, galera. Deu pro gasto, era o mínimo, né? Empatar para manter a diferença e praticamente assegurar o primeiro lugar. Claro que o empate só seria justificável diante dessas circunstâncias que a gente viu. Expulsão desde o 15 e gol no final de um garoto que tirou da cartola o empate, né? São Paulo mantém esses 3 pontos de diferença para o Libertad. Agora precisa de mais um para garantir a liderança. E acho que com muitas dificuldades, as dificuldades vão se ampliando, né? Em termos de elenco, de opção e tal, né? Então é curioso, eu até estava vendo um post do Lucas Moura, né? Nós vamos detalhar a situação da contusão dele ao longo da live. E no momento em que você perde o Lucas, você pode estar ganhando o Luca. É diferente, né? Já teve esse processo. Você perdeu o Oscar, ganhou o Alves. Você perdeu fulano, ganhou o Ferreirão. Eles oscilam, é normal. Mas a gente vai falar também um pouquinho sobre o que se espera deste Luca e o que dá para fazer daqui para frente com o São Paulo, com tantas ausências, tantas baixas de jogadores fundamentais, né? O São Paulo segue invicto na Libertadores. A Libertadores é uma frente garantida, né? Mas tem as suas complicações todas no Brasileiro. O time se desgastou demais para sábado, é uma questão, né? O Alisson tem uma responsabilidade grande pelo que aconteceu hoje e o que vai acontecer no sábado. E tem a situação do jogo de volta da Copa do Brasil na terça-feira nos aflitos contra o Náutico, que é uma situação de desgaste grande. Está acabando a maratona, mas ainda não acabou, faltam 6 jogos e a cada partida o São Paulo vai perdendo mais jogadores. Jário Fernandes, o Carlão vem aí, muito melhor que o André. O Carlão é quem? É o centroavante da Ferroviária, está sendo especulado. O São Paulo está com uma dificuldade grande, não tem grana, está procurando o que dá para a janela, né? Henrique Ribeiro, a base salva, carajo, mais uma joia em ascensão. Calma, foi muito bom, mas calma. João Amorim, se o Zubeldia precisar de condições ideais de gramado, clima, pressão atmosférica, alinhamento dos astros para poder vencer uma partida, vai ser complicado, diz aqui o João Amorim, acho que está reclamando do time. Lucas, nós precisava de alma contra o Palmeiras também, mas teve alma, gente. Porra! Pô, se matou em campo. E aliás, o Zuba falou um pouco disso, né? Esse time tem alguma coisa diferente, que é mais ou menos o que eu disse. Extra, ele fala o extra, para mim, eu repreendo como alma. É um time que tem alma, que eu falei no começo da live. Léo Gomes, no jogo do Alianza, põe o Wendel na ponta e toma gol. Hoje, de novo, Cedric na ponta e toma gol. Que Pardal não aprende. Jogo tranquilo, os caras só chutaram uma vez.
Não, mas eu tava com um a menos, né, Léo? Mas fala. Mas entendeu, Léo? É o seguinte, é o que eu falei antes de começar o jogo. É melhor falar antes de começar. Antes de ter um expulso. A gente chegou lá, ele entrou com os 2 pontos, time mais ofensivo. Ele ia ter que trocar os pontos. O Ferreirinha nunca aguenta um jogo até o fim, vocês perceberam? Sim, não aguento. Aí a gente falou, eu perguntei pro Tirone e pro meu irmão que tava lá, quem que vai entrar? Sim. Aí você só tem um ponta, o Luca, 17. Agora você pode ganhar o Luca. Mas até hoje você não existia Luca, certo? Tinha muito. Eu tava discutindo. Quem que ia entrar? Ia entrar o Wendel de novo? A gente falou, o Wendel de novo não vai poder. O Cédric, o Ferrarese, a dobra deu certo outras vezes. Se tivesse alteração na ponta, o Ferreirinha não ia aguentar, ia entrar o Ferrarese. Sim. Né? Só que o São Paulo tomou o gol e aí ficou. Não tem muito, né? Não tem muito ponto de correr. Não tem o Lucas Moura. Um outro cara que estava conversando comigo no final, ele falou: pô, mas o Luca tinha que ter entrado antes. A minha ponderação sobre isso é o seguinte: a primeira bola que o Luca pegou, ele tomou uma jantada do cara, uma peitada, que ele caiu no chão, parecia uma criança. Se o cara entra antes, ele toma 2, 3 e some no jogo. Sim. Você entende o que eu tô falando? Você percebeu que o adversário e o árbitro intimidaram o Luca? O cara não deu nada. Ele mandava o cara levantar por 2 pseudo-faltas que ele sofreu, o árbitro ignorou e ficou. Né? Só que ele. Aí tá, eu acho que isso pode ser a diferença dele em relação a outros jogadores, porque, como eu estava falando, como eles enxergam ele lá. Ele é rápido, finaliza com as 2 pernas, e se você perceber o que acontece na hora do gol, assim, quando ele domina, ele já entra na área, porque aí ele tá seguro. Sim. Né? Ali, se o cara toca nele, é pênalti. Então, ele já traz para a área, em vez de sair da área. Ele entra na área, né? Coisa que muitas vezes o Ferreirinha não faz, por exemplo. E quando vai definir... O Ferreirinha... Fala alguma coisa pro Neto, lá fala para ele fazer alguma outra coisa, xingar ou mandar alguma coisa, falar que ele não... que ele erra as 500 finalizações, porque ele erra muito. Ele não tá jogando mal, mas ele erra muito na hora de definir, né? Então, e o Luca pode ser um cara que seja um ponta com capacidade de definição, que é raro no futebol, mas ainda é o começo da carreira. É como disse o Zubeldia sobre o Ferreirão. Olha, o Ferreirão fez o gol lá no Libertad, aí oscilou, aí não sei o que lá, aí se cansou, aí vai para o Cruzeiro ou vai para o Palmeiras. Aí renova o contrato. Aí o Casares pausa com ele na arquibancada do Morumbi, vai lá com os pais. Tal. Ele falou assim, em um mês a vida do cara mudou completamente. E assim, para o jovem não é fácil. Né? Não é fácil. Informação sobre o Lucas, do Eduardo Afonso, nosso companheiro lá da ESPN. A situação médica de Lucas Moura ganhou uma novidade nessa quarta-feira, mas não é o que a torcida do São Paulo gostaria de ouvir. Após sofrer um trauma no treino de terça, o meio atacante foi encaminhado ao Dr. Moisés Cohen, especialista em joelho. Na consulta, o Lucas descobriu qual a nova lesão sofrida. Estiramento da cápsula posterior do joelho direito. É aquele negócio que o Caleri teve? Não. Antes. Lembra que tinha um negócio de cápsula? O Caleri, esse? Lembra que tinha um negócio que era na parte de trás do joelho? Mas não... vamos lá. Lucas, vai lembrar, machucou o joelho direito para Ará na semifinal do Paulista, não sei o quê. Após o argumento Ará, agora a tendência é que o meio atacante fique mais um tempo como desfalque da equipe do Luiz Zubeldia. Então, essa é a situação. Assim, não é... O São Paulo até informou isso, o estiramento da cápsula no informe do jogo da lesão, com esse diagnóstico. Não é uma questão... Cisco de Bacher, estão falando. Lembra que era o cisco de Bacher? O cisco de Bacher. Acho que não é o... Isso, ótimo vocês lembrarem. Não é um caso cirúrgico. Foi o Luciano que teve. Luciano teve. Não sei se o Caleri também teve. O Caleri teve cisco de Bacher. Então os dois tiveram, né? Luciano e o Caleri. Também, né, cara? Luciano, Caleri e agora Lucas, mas uma coisa mais semelhante. Não é uma questão cirúrgica, mas ele não tem previsão de volta, ele não vai voltar antes da parada. Não vai voltar. Faltam 6 jogos. Aí se você contar esse período e a parada, são 2 meses. Eu espero que ele consiga voltar depois da parada, né? Eu tô falando, todo mundo tá comparando, já tem notícia, a mesma lesão do Lucas Veríssimo, 3 meses fora, né? Sendo 3 meses fora, se for essa a previsão, você tem agora maio a junho, junho a julho, ele perderia ainda 1 mês da volta. Nossa. Então, o São Paulo tá sem, né? Hora de falar sobre o São Paulo, para repercutir a informação de que 2 jogadores da Ferroviária podem pintar no tricolor.
São eles Carlão, atacante de 32 anos de idade, e Gustavo Medina, zagueiro de 23. Essa informação foi publicada nessa quarta-feira por um jornalista chamado Vinícius Furlan. Fui checar com o pessoal da Ferroviária e o que eu ouvi é que houve uma sugestão da Ferroviária ao São Paulo. E a relação entre os clubes é boa, porque o dono da Ferroviária é o filho de Juliano Bertolucci, um empresário com excelente trânsito no Morumbi. O Bertolucci e o Casares têm uma relação de muita proximidade. A sugestão foi feita pela Ferroviária, mas não deve avançar. Isso porque antes de gravar o vídeo conversei com uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo e a resposta sobre esses dois nomes foi, abre aspas, nunca falamos deles aqui, estão descartados. Os nomes foram sugeridos através da Ferroviária, analisados pelo pessoal de scouting e nem chegaram até o departamento de futebol. São Paulo que até cogita contratar reforços para julho, mas com investimento baixo, de preferência por atletas com capacidade para disputarem a condição de titular. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor empatou novamente jogando em casa, agora contra o Libertad por 1-1 pela Libertadores. O São Paulo foi a campo com Rafael, Cédric, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Marcos Antônio e Alisson, Lucas Ferreira, Oscar, Ferreirinha e André Silva. O Tricolor começou o jogo muito bem, mas aos 16 minutos do primeiro tempo, o Alisson foi expulso e complicou o restante do jogo para o São Paulo. No segundo tempo, o Libertad abriu o placar, mas mesmo com 1 a menos, o São Paulo tentou empatar de qualquer jeito. O garoto Luca, de apenas 17 anos, entrou e brilhou no final, galera, empatando o jogo. E com esse resultado, o São Paulo conseguiu a classificação para a próxima fase da Libertadores. E agora vamos ver as notas do público para os jogadores do jogo de ontem. O Rafael teve a nota ali de 5.1. O Cédric, que fez a falta que resultou no gol do Libertad, teve uma nota de 1.9. O Luciano, que entrou no segundo tempo, teve a nota ali de 4.2. O Alan Franco teve a nota ali de 6. O Juan, que saiu no intervalo, teve a nota de 6.1. O Arboleda, que entrou no lugar dele, também teve a nota de 6.1. O Enzo Dias teve a nota ali de 6.4. O Marcos Antônio de 7.1. O Alisson, que foi expulso, teve a nota de 2. O Oscar teve a nota de 4.4. O Pablo Maia, que entrou no segundo tempo, teve a nota de 6. O Lucas Ferreira, que não fez um bom jogo ontem, teve a nota ali de 4.2. E o garoto Luca, que empatou o jogo, teve uma nota ali de 9.7. O André Silva teve uma nota de 3.1. O Ferreirinha, que não fez um bom jogo novamente, teve a nota ali de 4.1. O Ferrarese teve a nota ali de 5.8 e o Zubeldia teve a nota ali de 5.9. E após mais um empate jogando no Morumbis, o Tricolor volta a campo neste sábado, também jogando em casa, agora contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Esse sim é um jogo fundamental para o São Paulo ganhar os 3 pontos, até porque está a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. Até aqui no campeonato, em 8 jogos, o São Paulo empatou 6, perdeu 1 e venceu apenas 1. E chega de desculpas, galera? O São Paulo precisa voltar a vencer pelo Campeonato Brasileiro. Não venceu o Sport na estreia. Aí alguns comentaristas falaram que era falta de elenco, mas o Sport é apenas o último colocado do campeonato. Depois não venceu o Fortaleza, galera? Recentemente também no campeonato. Falou que era falta de jogadores. Perdeu fora de casa para o Palmeiras. Eles falou ainda bem que perdeu de pouco. Agora empatou contra o Libertad. Ah, mas era porque estava com um jogador a menos. Beleza, mas até quando essas desculpas, galera? O São Paulo precisa voltar a vencer. E depois desse jogo de sábado, o São Paulo volta a campo na terça-feira, dia 20. Agora jogando fora de casa contra o Náutico pela Copa do Brasil. E basta um empate para o São Paulo para se classificar para a próxima fase. Depois, no sábado, dia 24, joga em casa contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro.
Já na terça-feira, dia 27, vai jogar em casa contra o Talheres pela Libertadores. E no dia 31, vai jogar fora de casa contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!